Entrevista do técnico Alan ao vivo aqui com a gente. Professor, boa noite, parabéns pela vitória, pela classificação. Tem muita coisa para a gente falar do jogo, mas eu acho que os minutos finais acabaram roubando um pouco dessa atenção, seja do pênalti marcado ou do lance da expulsão do Paulo Sérgio. E, claro, a respeito do pênalti, se você quiser comentar, fique à vontade, mas a respeito do Paulo Sérgio é o assunto que eu vou abordar. O que é que foi dito para você ali na beira do campo? O que é que foi dito para os jogadores? E, diante da expulsão por conta de uma comemoração, não sei se você concorda ou não, o peso de não ter o Paulo Sérgio no primeiro jogo das semifinais de Pernambucano? Boa noite. Primeiro, eu lamento muito, né? A gente está iniciando uma entrevista tendo obrigatoriamente que falar da arbitragem. É uma pena mesmo, não só pela questão da utilização do VAR, que no meu ver vai tirando cada vez mais, parece que vai tirando cada vez mais a confiança do que os árbitros definem dentro do campo, né? E o que foi falado para mim foi que na comemoração o Paulo acabou fazendo gesto obsceno, né? Mas só que é uma comemoração que eu não entendo de comemoração, porque eu não faço gol. Mas é uma comemoração que ele já tinha feito contra o Santa Cruz, que ele já tinha tido essa conexão com a torcida e foi punido pelo momento que é o mais importante do futebol. É isso que eu não entendo, ser punido por uma comemoração de gol, né? De repente pelo excesso, sair do campo, que é a regra, cartão amarelo, tudo bem, mas uma expulsão é da gente lamentar, porque é um jogador importante, é um jogador que vem crescendo cada vez mais, né, dando sustentação ofensiva para os jogadores mais jovens. E a gente tem que pensar já, né, com a perda de alguns atletas lá da frente, agora essa perda do Paulo, já tendo que pensar nas soluções que a gente possa ter aí para essa semifinal. Mas ao mesmo tempo valorizar o que foi feito durante o jogo todo. Eu acho que tivemos o controle da partida e uma atitude mental muito forte, né, que a responsabilidade era só de um lado, e a gente sabia disso e nos preparamos para isso, sem menosprezar e sem desmerecer o adversário, até porque a gente carrega alguns pesos, né, do passado, que não é fácil, né? Você tem que ter uma força mental muito grande, é isso que eu falo para os atletas, é o trauma de não ter passado para a semifinal ano passado, segundo ano numa Série C, tudo isso a gente já sabia que íamos enfrentar, mas a partir do momento que o torcedor abraça o nosso time, a mudança de atitude dentro do campo, ela também é nítida. Então é essa conexão que a gente precisa cada vez mais. E continuar em frente, ainda temos margem aí para evoluir, temos possibilidades de melhora, vamos precisar do grupo todo. Eu falo para os atletas que muitas vezes, por experiência própria, até como ex-atleta, o jogo mais importante acaba caindo no colo daquele que não vem jogando. E é isso que de repente pode acontecer. Então a gente está trabalhando o grupo todo, valorizando, e falei isso também, a gente precisa valorizar as vitórias, porque não são fáceis. O que a gente está construindo aqui também não é fácil, com cobrança, que é natural, com a expectativa alta por se tratar de uma equipe muito grande, que é o Náutico, e principalmente pelo desejo nosso de colocar o Náutico de novo numa situação de cenário nacional que ele merece. Então tudo isso tem que ser valorizado, e eu lamento que a gente tenha que falar da arbitragem, mas não vou tecer crítica porque não é o meu perfil, mas eu fico chateado porque poderíamos estar falando aqui, iniciando a conversa com outro tipo de assunto. Boa noite, Alan, parabéns pela classificação. O primeiro tempo o Náutico foi mais uma vez aquilo que sempre vem fazendo, né? Tem muita posse de bola, e você até em algumas coletivas aqui já relatou que a tomada de decisão naquele terço final do campo estava atrapalhando, e aí o Náutico conseguiu nos acréscimos já do primeiro tempo fazer aquele gol que tira o peso das costas dos jogadores pelo desenrolar do primeiro tempo, como vinha acontecendo. E aí no segundo tempo o time volta com as linhas um pouco mais baixas. Até o Rafael Vaz na saída ali elogiou a tua estratégia, né, de jogar no contra-ataque. O que é que você pensou nesse momento de colocar o time jogando dessa maneira no segundo tempo, baixando um pouco o bloco, ao invés de manter aquela pressão que foi exercida no primeiro tempo, mesmo com as falhas, né, na hora da finalização, Alan? Boa noite. Nós sabíamos que aquela intensidade que a gente iniciou a partida, ela dificilmente ia ser mantida, né? Então a estratégia nossa principal
foi fazer o que a gente vem fazendo no começo dos jogos, buscar abrir o placar, né? Jogar no campo do adversário. E isso exige e demanda uma questão física muito grande. Criamos situações, poderíamos ter aberto o placar ali já com 6 minutos, né? Num cruzamento que o Paulo acabou finalizando de primeira e acabou pegando mal na bola. O adversário praticamente não chegou nem no nosso campo defensivo, muito menos na nossa área. Uma ou outra bola longa ali, desatenção nossa na saída de bola, mas tivemos o controle total e é isso que a gente vai procurar fazer em todas as nossas partidas, principalmente enquanto a gente tiver fôlego. Já no segundo tempo a gente sabia que a equipe o nosso adversário ia jogar por uma bola, por um contra-ataque, ia se lançar e consequentemente deixar mais espaço para nós. Tomamos conta do meio de campo, né, conseguimos criar situações ali que poderíamos ter definido em gol. Isso é uma coisa que você citou bem, que eu venho falando, e acredito até que a gente vem melhorando, mas a gente precisa melhorar um pouquinho mais. Tivemos ali situações de contra-ataque de 4-3, de 5-4, até 5-3, e acabamos por um pouquinho de preciosismo tomando a decisão mais difícil. Mas eu fico feliz pela consistência. Como eu falei, a gente tem que valorizar muito as vitórias e as conquistas, porque do outro lado tem um adversário, e os adversários que de repente não têm, né, uma repercussão, uma história tão grande, vêm jogar contra nós como se fosse o jogo da vida, e foi isso que aconteceu. Tivemos uma força mental muito grande, que sabíamos que a responsabilidade da vitória seria nossa, até por jogar diante da nossa torcida. Então a gente fica feliz. E como eu falo, né, corrigir alguns pequenos detalhes que a gente precisa corrigir, com vitória é muito mais tranquilo, é muito mais confiante para que a gente possa evoluir. Então essa confiança, ela tem que ser valorizada, e sem esquecer que a gente ainda tem margem para evoluir. Eu vejo dessa maneira, nós não chegamos ainda no ápice, né, no nosso 100%. Então a gente fica feliz pelo que a gente fez, fica feliz pelo que vem apresentando nos últimos jogos, jogando no campo do adversário, tendo a humildade de baixar um pouquinho um bloco médio ali para utilizar esses espaços que iriam surgir. Então esse equilíbrio eu acho que é fundamental, né? Não tem nenhuma equipe no mundo que consegue jogar os 90 minutos dominando o adversário. Então essa estratégia, essa inteligência e essa aplicação dos atletas, eu acho que tem que ser valorizada de uma maneira muito grande. Alan, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje você não teve 3 jogadores ofensivos, né? O Basso, o Cauã e o Raiva Negas. E hoje perdeu o Paulo Sérgio para o jogo contra o Retrô. Até que ponto isso te preocupa, já que o ataque do Náutico vem sendo modificado a cada jogo, você não consegue repetir uma escalação? E eu queria que você, se pudesse, já projetar esse jogo contra o Retrô, que foi o único time que derrotou o Náutico na primeira fase. Boa noite. A gente obviamente fica preocupado com a perda não só de atacantes, mas hoje também vamos ver qual é a situação do Joécio, né? Quanto mais jogadores à disposição a gente tiver, melhor para mim. Nós temos um grupo enxuto, e isso foi uma coisa que nós definimos, né, com a nossa diretoria, para que as coisas possam fluir fora de campo, que a gente possa ter o comprometimento de cumprir as nossas obrigações até o final da competição na questão financeira. Então tudo isso foi conversado. A gente lamenta porque foi um acidente assim de perder 3 jogadores praticamente da mesma posição de uma vez só. Um por contusão, a entorse do Cauã, uma entorse um pouco mais grave do que a gente esperava, a lesão do Barça e do Rai, até por situações também que, pela falta de número de jogos, ano passado acaba pesando um pouco a parte física, mas a gente espera contar com eles já para esse próximo jogo nosso. Então são situações que a gente procura administrar e procura achar soluções. E a perda do Paulo, como eu falei, ela é sentida, porque é um jogador experiente, vive um momento muito iluminado, né, muito confiante, num nível físico muito alto, um jogador que tem uma presença diária e uma qualidade para jogar entre linhas muito grande. Mas a gente sabe que vai precisar do elenco, e o próximo jogo contra o Retrô vai ser difícil, muito difícil. Semifinais, quartas e finais são muito difíceis, né? Até pelo aspecto emocional. Então a gente tem que fortalecer emocionalmente, tem que ter um equilíbrio de recuperar os jogadores sem deixar de trabalhar e motivar todo mundo, né? Eu acho que uma situação de disputar uma semifinal, para poder chegar numa final, já tenho
uma motivação a mais, né? E não repetir o que nós fizemos contra o Retrô no segundo tempo, que foi cair a intensidade, que foi achar em alguns momentos que faria o gol no momento que a gente achasse que iria fazer. Então tudo isso a gente serve de experiência. Lamentamos a derrota e a gente espera ter uma postura, né, um procedimento dentro de campo que oscile o mínimo possível. Hoje cometemos alguns erros, de repente, no começo do jogo, mas nosso comportamento, ele foi do início ao fim, buscando a vitória. E é isso que vai fazer a diferença, se Deus quiser, a nosso favor. Boa noite, professor. Assim, a gente gosta muito de falar de jogadores em si, a gente sabe que o treinador não gosta muito de falar exatamente de jogadores especificamente, mas assim, as duas laterais do Náutico, elas hoje vêm surpreendendo. Inclusive eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do Diego Matos, né, que sumiu a lateral esquerda e hoje vem fazendo grandes jogos. Então é um jogador que deu essa segurança para o senhor, e o senhor hoje tem essa confiança nele, e ele segue aí, é um grande jogador, né? Boa noite. Não, eu gosto também. Da mesma maneira que a gente cobra eles ali na beira do campo, o elogio é na mesma proporção. É por isso que a gente tem um relacionamento muito bom com esse grupo, que entendeu que a hora de cobrar é hora de cobrar, e a hora da gente elogiar é hora da gente elogiar. E o Diego, ele teve uma infelicidade na pré-temporada de levar uma pancada nas costas e acabou perdendo espaço. Nós temos o Luiz Paulo, que fez um início de competição muito, muito bom, excelente. Então são dois jogadores que têm uma competitividade no dia a dia positiva, muito grande, se gostam, um incentiva o outro, e isso faz com que a nossa equipe ela seja puxada sempre para cima, tendo esses jogadores disputando positivamente a posição. E o Diego vem fazendo partidas muito consistentes, né? Na hora de sustentar a linha defensiva, ele sustenta, que tem essa facilidade, e evoluindo, na minha opinião, no quesito ofensivo. Durante muito tempo que eu via alguns jogos do Náutico, ele praticamente só como um lateral defensivo. Hoje não, hoje eu já vejo ele criando situações, tendo um pouquinho mais de ímpeto ofensivo, finaliza com uma qualidade muito boa, então vem somando ao grupo e vem evoluindo a cada dia, até porque é um atleta que se dedica muito e tem um comprometimento com o trabalho muito grande. E o Arnaldo é um jogador também que já tem uma experiência muito grande, já tem uma bagagem muito grande, é um jogador que é um dos líderes do grupo, dentro de campo, conversa, orienta, cobra, incentiva. Então a gente não tem um capitão só, né? A gente tem vários ali dentro com perfis diferentes, e eu fico feliz porque o Arnaldo taticamente é um dos jogadores mais inteligentes que eu vejo no nosso elenco. Momento de agredir a linha defensiva, momento de usar esse 1 contra 1 em velocidade que ele tem, e o momento de consistir ali, de ter uma consistência maior defensiva, ele vem fazendo de uma maneira muito positiva. E em contrapartida também o Belão não deixa ele repousar durante os treinos, né? É um jogador que em alguns momentos necessitava de um pouquinho mais de tranquilidade em algumas tomadas de decisões, mas os jogos que ele entrou também fez a diferença a nosso favor, nos ajudou muito, e a gente fica feliz. A gente espera aí ter 2 jogadores pelo menos em cada posição, que você possa ter uma confiança total até o final da competição. É o que nós temos até agora e é o que a gente vai procurar fazer até o final. Alô, som. Pronto. Parabéns pela vitória, pela classificação. Queria falar um pouco sobre o próximo jogo do Náutico, que já é na Copa do Nordeste, terça-feira, pouco tempo de preparação. O Náutico ainda não venceu dentro de casa na competição. O que fazer de diferente nesse pouco tempo de trabalho que o senhor vai ter? Obrigada. Boa noite. A gente tem que virar a chave amanhã já, né? Nossa programação é de treinar sábado, domingo, não temos feriado, não temos folga, e é inerente à nossa profissão. E os atletas entendem isso de uma maneira muito positiva. Se preparar, analisar, ver a recuperação desses atletas hoje, né, em todos os aspectos, não só no físico, mas no mental também, para que a gente possa ter aí a melhor formação possível para manter esse perfil nosso, de competitividade, de agressividade, de velocidade no momento que tem que ter, e buscar a nossa vitória, né? Estamos ali na zona de classificação, o nosso primeiro objetivo é classificar. Sabemos que é difícil,
recuperamos pontos que nós perdemos dentro de casa, fora de casa, e é uma competição de nível altíssimo, né? Então a gente tem que se preparar muito bem, tomar as melhores decisões, analisar o adversário e procurar colocar em campo atletas que estejam aí totalmente recuperados para buscar essa vitória que a gente tanto vem trabalhando para ter. A gente lamenta a nossa estreia, que não foi uma estreia positiva, mas mesmo assim, na minha concepção, eu acho que não merecíamos a derrota, né? Cometemos erros ali que costumeiramente a gente não costuma cometer. Seguimos em frente, nos fortalecemos e a gente espera aí, sabendo da dificuldade, conseguir a nossa vitória dentro de casa e se consolidar cada vez mais como uma equipe que vai passar de fase. Alan, boa noite, parabéns pela classificação. Queria te fazer 2 questionamentos. O primeiro, você respondeu ao colega ali, falando desses problemas ofensivos. Hoje, para a semifinal contra o Retrô, o Náutico não tem 4 atacantes, né? E aí, pensando em soluções, né, que você terá que achar, muito se comentou, assim, a gente viu na torcida e até debate da imprensa, uma possibilidade de dobrar laterais. É algo que a gente vê no futebol brasileiro cada vez mais, e se a gente olhar para o Náutico, a gente vê o Luiz Paulo e o Arnaldo com características bem ofensivas, né? E aí eu queria saber se você pensa nisso, se é uma situação que você está trabalhando, e também se você pudesse falar um pouquinho do Patrick Alan, né? Eu percebo que ele vem crescendo, fez gol contra o Sport, fez gol hoje e está mais solto ali no setor. Obrigado. Boa noite. A gente pensa assim, a gente vem trabalhando algumas situações, procurando dentro do grupo algumas soluções. Infelizmente demanda tempo, né, para que a gente possa fazer esse encaixe um pouco maior, mas são jogadores que já fizeram essa função, inclusive o Luan, que entrou contra o Vitória, é um menino da base e tem essa característica de drible, característica de trazer para a perna de dentro, né? Ele é canhoto. Nós temos aí, estamos aí monitorando também, já conversamos com a diretoria, nós precisamos também pelo lado direito um extremo, um beirada com o pé trocado, que é coisa que nós não temos no elenco, né? Todos são do lado direito, todos são destros. Então a gente está atento a esse tipo de situação, até para a gente poder ter essa variação um pouquinho maior. E em relação a essas dobras, eu acho que a gente perde um pouquinho no momento de jogar de costas, né? No momento que você está progredindo, você, naturalmente, o lateral vai atacar espaço, mas no momento da construção, quando nós estamos pressionados, laterais que jogam na segunda linha tem um pouquinho essa dificuldade. Então a gente vem trabalhando e vem vendo essa possibilidade já há algum tempo, porque perder jogador é você lamentar 1 minuto e pensar 23, 24 horas em solução, não tem outra alternativa. E em relação ao Patrick Alan, eu vejo também dessa maneira. É um jogador que tem ainda margem para evoluir. Uma coisa que eu conversei muito com ele, né, que ele deixasse de vir trabalhar muito próximo dos volantes, que era algo que ele fazia com muita constância, procurando estar perto da bola numa zona do campo onde ele não faria diferença. Hoje ele tem muito mais condições de pisar na área, hoje ele consegue ter essa leitura de trabalhar entre linhas, ainda tem margem para evoluir. Tivemos algumas situações ali, eu cobro dele, que o 10 tem que fazer a diferença naquele momento, e ele é um 10 de muita qualidade, canhoto, então há uma virada de pé, uma tomada de decisão um pouquinho mais com calma, vai fazer a diferença mais ainda do que ele já está fazendo. E eu fico feliz porque é um jogador que de repente, quando chegou, não foi tanto badalado, e hoje a gente tem a preocupação de não perdê-lo, porque o mercado, atrás de jogadores com essa característica, ele acaba se movimentando. Então a gente valoriza o que ele vem fazendo, é um cara muito comprometido também, muito profissional, e a gente espera que ele continue nessa evolução aí até o final. E toda vez que um meio-campo faz gol, acaba criando aquela confiança maior para tomar algumas decisões. E graças a Deus ele vem tendo também um entendimento tático maior do que tinha, com uma preocupação maior em pressionar o homem da bola e em menos de correr atrás de volante, atrás de jogadores que saem como homem surpresa.